Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Ricardo e vou fazer mais um vídeo aqui para o canal A Restauração de Yeshua. Estou com a palavra de Deus aqui comigo aqui. E o vídeo, eu acho um vídeo interessante porque a gente vê muitos líderes, né, meus irmãos, falando que venha para a igreja, se converta, que tudo vai dar certo, tudo vai bem, né? E eu me lembro aqui dessa passagem aqui está no Evangelho de João, né? E às vezes dá vontade de perguntar para essas pessoas que pegam esse evangelho do triunfalismo, né, que é vitória, 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 né? E se eles não leem a Bíblia, né? Ou se eles não sabem nada de história, né, que aconteceu com muitos dos nossos irmãos, né, que criam, né, em Yeshua, em Jesus, né, pelos momentos de dificuldade que essas pessoas passaram. O Evangelho de João, aqui no capítulo 16, 33, diz assim: Evangelho de João, capítulo 16, no verso 33: Estas coisas vos tenho falado, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Yeshua está afirmando aqui que ele vai dar paz para você, para que você nos momentos difíceis, né, tenha essa paz, passe por esse momento difícil. Mas não quer dizer que se você se converter, né, você vai ter uma vida fácil. Pelo contrário, eu costumo dizer que as coisas podem se tornar até mais difíceis quando você se converte ao Senhor, porque você vai sofrer uma oposição, né? Para quê? Para que você abandone o caminho, né? Esse caminho que Deus o chamou para percorrer. Então você pode sofrer uma oposição, algo contrário, né? E aqui eu vou citar, meus irmãos, alguns dos apóstolos, a morte deles. Eu não sei se eu vou falar todos, porque para não tomar muito tempo o vídeo, eu prefiro fazer um vídeo mais curto, que a pessoa veja todo o vídeo, né? Porque se eu afirmar, né, para a pessoa, olha, venha, viva a palavra, que tudo vai bem para você, tudo vai dar certo. A pergunta é, então os apóstolos não viveram a palavra de Deus? Porque se nós for olharmos para a vida deles, a dificuldade que foi, e o final da vida deles como foi, então o que dá a entender o quê? Que os apóstolos não viveram a palavra de Deus. Eu estou vivendo a palavra de Deus, mas os apóstolos não viveram. Porque não foi nada bem, principalmente o final da vida deles. Vou começar aqui, ó, tá anotado aqui, eu vou começar com Pedro. Olha só. Morreu crucificado no ano 67 depois de Cristo, com a idade de 75 anos. Conforme a tradição medieval, ele pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de morrer com seu mestre. Agora vamos para Tiago, irmão de João. Filho de Zebedeu, foi um dos primeiros apóstolos a morrer por sua fé. Foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa, por volta do ano 44 da nossa era. Fato registrado em Atos, capítulo 12. Na ocasião, Pedro foi preso com o objetivo de ser morto no dia seguinte, sendo salvo por um anjo. O rei Herodes morreu em seguida, comido por bichos. Então já estamos vendo aqui, ó, um já foi crucificado, o outro foi decapitado. Agora vamos para André. A tradição do martírio desse apóstolo está ligada à cruz em forma de X, presente na bandeira da Escócia. Portanto, teria sido crucificado numa cruz em forma de X. Agora vamos
para Mateus, o ex-coletor de impostos, pregou por 15 anos na Palestina, indo para a Etiópia, onde foi morto à espada. Né? Bartolomeu, também chamado Natanael, pregou na Arábia, estendendo sua pregação até a Índia. Alguns afirmam que ele foi amarrado num saco e lançado ao mar, enquanto outros asseguram que ele foi esfolado vivo. Meu Deus, hein? Agora vamos ver outros aqui. Tomé, o incrédulo que nada aceitava pela fé, veio a se tornar um dos maiores pregadores do cristianismo. Viajou muitíssimo pregando a mensagem nas regiões de Parta, Média e Pérsia, chegando afinal à Índia, onde morreu atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que os discípulos tiveram mortes trágicas. E esses homens viveram a palavra de Deus, acho que muito mais do que todos nós nos dias de hoje. Viveram tanto que entregaram a vida deles por isso. Agora vamos trazer um pouquinho depois, aqui para frente, os nossos irmãos que eram jogados no Coliseu para ser devorados pelos leões. Esses homens não viveram a palavra de Deus? Porque se eu viver a palavra de Deus vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso na minha vida. Por que aconteceu isso com esses homens? Os homens serem jogados no Coliseu para ser comido pelos leões. Vamos agora trazer para a nossa época, contemporânea a nós. Nossos irmãos no Oriente Médio, que são pegos pelo Estado Islâmico, e falam, vocês têm que negar Yeshua, vocês têm que negar Cristo. Muitos deles são decapitados. Outros são colocados em, como eu vi uma vez um vídeo, meu Deus, colocaram o cara numa jaula e ele tinha que negar a Cristo, colocaram fogo nele. Esse homem não viveu a palavra de Deus? Não era para ir tudo bem com ele? Por que aconteceu isso? Então, meus irmãos, temos que prestar atenção, né? No mundo tereis aflições, meus irmãos, mas tem de bom ânimo. Esses nossos irmãos aqui deram a vida para que hoje nós tenhamos a palavra de Deus em nossas mãos. Então eu não posso sair por aí, né, que vai dar tudo certo. Não, você vai ter aflições. Você tem que ter bom ânimo, porque você vai passar por essas aflições e vai reinar com Cristo no milênio. Então, eu sempre procuro dizer para as pessoas, que as pessoas não são evangélicas e vêm, não, mas eu vou para a igreja, vai estar tudo certo. Eu falo, olha, às vezes não vai dar tudo certo na sua vida, eu tenho que ser sincero com você, porque vai vir uma oposição querendo que você saia do caminho que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, temos que viver a palavra sim, com bom ânimo sim, mas aflições é inevitável. Nós vamos ter aflições, não tem jeito. Vamos sofrer perseguição. Deus o livre que nós aconteçamos com nós o que acontece com nossos irmãos lá no Oriente Médio e em outros lugares do mundo, na China. Que se você for pego lá pregando a palavra de Deus, você é preso. Nossos irmãos da China não estão vivendo a palavra de Deus? Como é que eu posso falar então que se eu viver a palavra de Deus, vai dar tudo certo? Então, meus irmãos, temos que prestar mais atenção naquilo que está escrito, né? No contexto histórico. Muitos irmãos que viveram a palavra muito mais do que nós nos dias de hoje, sofreram perseguição e foram mortos por viver essa palavra de Deus de uma maneira mais intensa do que muito crente hoje em dia. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho que deixar para vocês. Vivam a palavra de Deus. O máximo que você puder viver, viva ela. Mas se você tiver algum tipo de perseguição, algum tipo de aflição, tem de bom ânimo. Porque assim como Cristo venceu o mundo, Ele vai dar poder a você
para você vencer também. Então que Deus os abençoe, em nome de Yeshua, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.